acontece quando o Estado tenta impor a todas as escolas do país, de maneira engessada e homogênea, o que e como elas devem ensinar? E digo mais, o que e como elas devem pensar? É o que a nova resolução do Conselho Nacional de Educação está propondo para as escolas. Se você quiser saber mais sobre este tema, sobre como esta resolução afeta a sua escola, fique comigo neste vídeo. Eu sou a professora Andréa Medrado e nós vamos falar sobre o novo ensino médio de novo. Afinal, o que é a nova resolução do Conselho Nacional de Educação? A nova resolução, número 4 de 2025, homologada recentemente pelo Ministério da Educação, ela altera, na verdade, ela regulamenta os itinerários formativos de aprofundamento do novo ensino médio, que, aliás, já não tem mais nada de novo, não é? Bom, os itinerários formativos são parte obrigatória do currículo do ensino médio. Só que, além desses itinerários formativos, existe a formação geral básica, que também é uma parte obrigatória e que não foi alterada com essa resolução. A formação geral básica, que contém as disciplinas chamadas, digamos, tradicionais do ensino médio, permanece inalterada. Então, continua com a língua portuguesa ou as linguagens e suas tecnologias, continua com as ciências humanas, com as ciências da matemática, da natureza, tudo isso permanece. Claro, dentro dos limites que têm sido oferecidos aí ao longo dos anos. No entanto, o que fere, o que modifica com a nova resolução são os itinerários formativos. Olha, além de toda a presepada que é dita, a linguagem completamente ideológica, enviesada que tem na resolução, algo nos chama e deve nos chamar muita atenção. Que é o quê? Veja, a nossa Constituição Federal e também a nossa legislação educacional, representada aqui pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, elas nos garantem às escolas, aos entes federativos, uma liberdade, uma certa liberdade educacional. Que consiste em que ponto? No pluralismo pedagógico, nas concepções pedagógicas plurais. Ou seja, é livre a adoção de concepções pedagógicas diversas para chegar ao objetivo do ensino, fazer com que o aluno aprenda. No entanto, o que a resolução do CNE faz? Ela traz ali um engessamento, ela tenta unificar os pressupostos filosóficos, os pressupostos epistemológicos, e fazer com que se unifique de maneira completamente arbitrária as teorias, as concepções pedagógicas dentro da educação nacional. Ora, o que é essa unificação das concepções pedagógicas? É um ataque direto à liberdade educacional. Vejam só, há algum tempo temos lutado contra o Sistema Nacional de Educação. Bom, vocês que me acompanham há algum tempo já sabem disso. Quantos de nós estivemos presentes nas conferências de educação? Para tentar barrar este absurdo, que é o quê? Homogeneizar a forma de se ensinar neste Brasil, que é, olha só, multicultural. Então vejam, isso não está sendo levado em conta quando se coloca uma resolução desse jeito. Mas a gente não pode ser ingênuo e achar que essa resolução, ela vem com a intenção de ser meramente técnica. Não é isso que ela faz. Bom, eu trouxe aqui partes dessa resolução para que a gente possa entender um pouco no que ela consiste. Então vamos lá. Ela altera, como eu disse logo no início, os itinerários formativos. Alterar não é a palavra correta. Ela regulamenta. Porque o CNE tem essa prerrogativa. Aliás, se um dia pudermos, falaremos dessas prerrogativas que o CNE tem e de quão arbitrárias elas também são. Mas deixemos isso para um outro momento. Pois bem, veja, o que a nova resolução impõe? Ela impõe uma estrutura fixa, com 4 eixos obrigatórios: a investigação científica, processos criativos, mediação sociocultural e empreendedorismo. E ela exige que os projetos integradores aconteçam. Exige que se usem as competências da BNCC e a abordagem dos temas transversais, certo? Como diversidade, cidadania, por exemplo. Então, isso é uma exigência dessa resolução. Agora, veja, vamos tentar ser aqui o mais pragmático possível. O problema não é ter uma estrutura, certo? Uma estrutura, um eixo que nos ajude a tomar ali as decisões curriculares, a entender de que maneira trabalhar com as nossas escolas, com os nossos alunos. O problema não é isso. O Brasil, até pouco tempo atrás, tinha um eixo, tinha as diretrizes curriculares tranquilas, enxutas, que nos ajudavam a tomar as direções mais adequadas para a nossa realidade, para a realidade da nossa escola. O eixo, uma estrutura, não é o problema em si. Mas impor uma única forma de pensar a educação, ainda mais quando nós vemos, gente, vamos pôr a mão na consciência. Ainda mais quando nós temos visto, ao longo destas décadas, como o declínio da educação está evidente. E vamos falar um pouquinho mais perto, vamos marcar o tempo aqui, neste último ano de governo, os escândalos educacionais que nós temos ouvido e presenciado. Veja,
impor uma única forma de pensar a educação é o caminho? Não é um caminho para uma educação decente, digna, livre, não é. E é engraçado que parte justamente daqueles que defendem uma educação emancipatória. A educação que emancipa, que liberta, a educação libertadora, ou a educação da autonomia, como eles gostam de chamar, não é verdade? Pois bem, a resolução, ela faz o quê? Ela afirma que os itinerários, eles devem ser implementados de acordo com os pressupostos epistemológicos e éticos políticos da própria norma. Então, ela estabelece estes pressupostos, ela estabelece estes pressupostos epistemológicos, filosóficos. Então, toda a estrutura, essa estrutura única que ela determina, não é só o problema de ser única, ela vai ser única também nos seus pressupostos teóricos. Olha, vejam só, isso não é uma grande novidade para quem já estuda a legislação educacional e a geopolítica da educação há algum tempo. Toda a legislação nacional, de alguns anos para cá, ela é construída em cima de uma necessidade de unificação pedagógica. Toda a legislação que nós vemos, se nós pegarmos, por exemplo, a própria BNCC, a briga que foi com a BNCC de não estabelecer um currículo daquele tamanho de forma única, e os ideólogos, aqueles que estavam promovendo, dizendo que não se tratava de um currículo. Depois, o próprio Plano Nacional de Educação, da forma como ele foi construído, a tentativa de se inserir no Sistema Nacional de Educação, as alterações que vêm ocorrendo na legislação, na LDB, por exemplo, a própria alteração no Fundeb e a sua constitucionalização de forma arbitrária, porque as discussões não foram legítimas. Embora tivessem ali várias audiências públicas, vozes dissonantes não eram ouvidas. E eu estava lá, né? Mas bem, veja, o que acontece? Nós sabemos que ao longo das décadas, toda a ala progressista, seja ela reunidas ali em torno do marxismo pedagógico, seja essa ala reunida em torno do financismo, ou seja, daquelas instituições financiadas pelas grandes corporações multicapitalistas, se a gente quiser dizer assim, ou como os nossos amigos marxistas chamam de neoliberais, se nós olharmos para toda a nossa legislação, nós vamos ver que existe ali uma convergência para que toda a legislação, para que toda a educação seja engessada mesmo, que tenha um perfil unificado. Né? Então, esta resolução do CNE, ela não é uma grande novidade, mas é preciso que nós pontuemos os problemas dela também. Lógico que é preciso. Por quê? Primeiro, porque é o seguinte, ela vai tentar impor uma filosofia educacional única. E aí, meus amigos, veja, teoria crítica, pauta identitária, se vocês lerem toda a resolução, vocês vão ver toda a linguagem da pauta identitária, da teoria crítica, do relativismo pedagógico, do naturalismo pedagógico, do desconstrucionismo, a educação decolonial. Quer dizer, na prática, isso elimina a liberdade das escolas de ensinar conforme a sua identidade. Seja ela clássica, cristã, humanista, técnica. Porque, na verdade, eles estão nivelando a coisa. Obviamente que isso é uma tentativa. Isso é uma tentativa. Então, veja, essa tentativa precisa ser bem clara, uma tentativa de unificar as concepções pedagógicas, uma filosofia da educação única, né? Isso fere a Constituição. Por quê? Porque na Constituição nós temos a liberdade do pluralismo de concepções pedagógicas, a liberdade de ensinar e aprender, né? O pluralismo de ideias. É isso que uma sociedade livre deve promover, obviamente. É isso que deve acontecer, certo? Então, veja, a própria LDB garante essa liberdade para as escolas privadas, para as escolas confessionais, comunitárias, desde que cumpram as normas gerais da educação nacional. Nenhuma resolução poderia impor uma filosofia pedagógica única. Isso fere a hierarquia das normas, da autonomia institucional, fere uma série de coisas, né? Fere, sobretudo, a liberdade de ensinar. E nós precisamos ter isso muito bem internalizado. Então, veja, nós já temos documentos demais na legislação nacional. A própria Base Nacional Comum Curricular toda a sua discussão começou como que estruturar num currículo único aquilo que todo o país deveria ensinar. Foi muita luta. Não quer dizer que o que foi homologado, que a BNCC que aí está, seja boa. Não é. Sua estrutura filosófica é terrível também. Né? Então veja, uma coisa muito importante que nós devemos pensar e devemos entender. E aí a gente parte aqui para uma questão mais prática e real. Veja,
existe uma tentativa da resolução de centralizar, unificar, não só a prática pedagógica, que já seria por demais ruim, mas também a própria filosofia da educação, a concepção pedagógica, a teoria que embasa as nossas práticas. E vejam só, se nós hoje podemos escolher as escolas para os nossos filhos, ou a escola em que nós queremos trabalhar. Olha, eu quero trabalhar numa escola de concepção metodista, eu quero trabalhar numa escola Waldorf, eu quero trabalhar numa escola católica, eu quero trabalhar numa escola que promova o ensino técnico, numa escola montessoriana. É porque há ainda uma liberdade de cada escola ter a sua identidade. A sua identidade para poder aplicar com os seus princípios o ensino que ela julga correto e que os pais aceitam ao assinarem aquele contrato, ao colocarem aquela criança naquela escola. Isto é liberdade, é poder escolher. Isso é poder escolher. O novo ensino médio, ele sempre, desde que foi autorizado com a MP 746, nós precisamos entender que toda essa autorização, aquela medida provisória, depois toda a briga para transformar o novo ensino médio no que ele é, não foi uma briga de peixe pequeno. Grandes corporações estavam preocupadas e empenhadas em modificar a estrutura do ensino médio. Durante muito tempo, a ala marxista da pedagogia histórico-crítica brigou contra essa transformação. No início do governo Lula, desse novo governo Lula, os grandes ideólogos, os grandes militantes da educação marxista, da pedagogia histórico-crítica, foram para cima do Camilo Santana. Porque ele estava abrindo espaço para as grandes corporações, como abriu para Lehman. Então nós temos aí um histórico de discussões e de embates a respeito da educação, sobretudo, ultimamente, sobre o novo ensino médio. E quando o Conselho Nacional de Educação solta uma resolução que regulamenta esses itinerários formativos e diz, orienta e manda que para fazer esses itinerários formativos e usar estes temas que nós queremos, é preciso ter em mente e utilizar uma única concepção filosófica, um único pressuposto epistemológico. Ora, isso não faz o menor sentido pedagógico. Não faz. Sobretudo nas escolas que têm sua liberdade e sua identidade, seus princípios, que é garantido pela Constituição. Então, nessas coisas nós precisamos ter muito claro. É preciso entender o que nós vamos fazer, o que nós fazemos enquanto professores, o que as escolas podem fazer. Então, veja, nenhuma escola vai se negar a cumprir as diretrizes gerais, porque disso depende o seu funcionamento. Nenhuma escola vai querer fazer isso. Nenhuma escola vai arriscar o seu projeto político-pedagógico em nome de brigas desnecessárias. Não é isso. Toda escola vai cumprir aquilo que a legislação, que a Carta Magna nos diz. Sem perder, no entanto, aquilo que a própria Constituição garante, que é uma pluralidade de ideias. Por isso, cada escola com sua identidade vai trabalhar os eixos e os eixos estruturantes dos itinerários formativos de aprofundamento, de modo que o objetivo maior seja fazer o aluno aprender. Esse é o objetivo do ensino. Ou do ensino-aprendizagem, né? O pessoal gosta de uma linguagem dialógica. O ensino-aprendizagem. O objetivo é esse. Ensinar bem para o aluno aprender bem. Portanto, essa nova resolução, ela precisa, assim que chegar até nós, assim que chegar nas escolas, não pode causar desespero. Repito, a formação geral básica permanece inalterada. As disciplinas de língua portuguesa, língua inglesa, matemática, história, as 1.800 horas estão garantidas na formação geral básica da BNCC. O que é alterado? Os itinerários formativos são alterados. E esses itinerários, então, vêm para modificar como trabalhar com os alunos. Depois, se vocês quiserem, depois vocês podem deixar aí embaixo na área de comentários. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só falando, por exemplo, das linguagens e suas tecnologias. O que pode ser feito com esses eixos estruturantes. Podemos fazer isso, sem o menor problema. Agora, o que nós precisamos entender, gente, as escolas vão cumprir os eixos, vão cumprir as diretrizes gerais, e isso tem de ser feito. Tudo bem. Nós estamos sujeitos à lei. E a lei maior é a Constituição. E a Constituição nos garante pluralidade de concepções pedagógicas. Pluralidade, certo? E vamos então aplicar os conteúdos conforme a verdade. Não é conforme nós queremos, conforme a nossa escola quer.
Não, é conforme a verdade. E a escola que é pautada no ensino e na busca pela verdade vai fazer dessa maneira. Vai fazer assim. Nós não podemos nos curvar a uma tentativa de aplicar o Sistema Nacional de Educação no tapetão. Não podemos. O Sistema Nacional de Educação está aí, está tramitando. E essa resolução, se for bem entendida, tenta trazer para a prática o Sistema Nacional de Educação. Então nós não podemos deixar. Nós temos escolas com suas identidades, vamos cumprir aquilo que a legislação nos diz, respeitando essa identidade, sem fugir para uma linguagem ideológica, acolhendo e fazendo e acolhendo a todos que precisam ser acolhidos. Se nós lermos ali toda a resolução e sua linguagem identitária e ideológica, nós podemos extrair dali algo que possa ajudar a trabalhar na nossa escola. Este vídeo é para que a gente não entre em desespero. Não entre em desespero. Leiamos a resolução. Ela é assim, não é palatável. A linguagem ela é ideológica, sim, por mais que se tente trazer uma linguagem técnica. Mas até mesmo aquilo que eles chamam de ciência foi sequestrado por ideologias, né? Muitas vezes. Quando eles tratam, por exemplo, da própria linguagem, minha área de formação. Quando eles tratam da própria linguagem, eles trazem a área para o terreno discursivo, que é uma área na qual os marxistas cresceram muitíssimo. Então, nós sabemos como trabalhar tudo isso, mas nós não podemos nos ajoelhar diante do erro. Não podemos. Mas para isso nós precisamos entender. Essa resolução, ela regulamenta os itinerários formativos, há meios de cumpri-los sem ferir a Constituição. Então não nos ajoelhamos para o erro, vamos fazer aquilo que a Constituição nos garante, que a legislação nos garante, cumprindo as 1.800 horas da formação geral básica, mas as 1.200 horas dos itinerários formativos. Vamos fazer isso. E há meios de fazer, e fazer bem, e cumprir, fazer com que o aluno aprenda, tenha relevância na sociedade. É isso, é para isso que nós ensinamos, né? Nós ensinamos com este propósito. Portanto, não vamos nos desesperar, tá? A formação geral básica permanece, as aulas, as disciplinas chamadas comuns, tradicionais permanecem, né? História, geografia, biologia, elas permanecem. Mas as 1.200 horas dos itinerários formativos foram regulamentadas desta maneira, nesses 4 eixos estruturantes que devem ser compreendidos por nós para que a gente consiga fazer dentro da nossa sala de aula, dentro da nossa escola, utilizando ali meios de fazer o aluno compreender esses itinerários, ter a atuação necessária para que a escola tenha também relevância na comunidade. Isso nós podemos fazer, mas precisamos entender que esta resolução teve a intenção aí de unificar concepções pedagógicas, embora eles não falem isso abertamente, é isso que eles pretendem fazer. Fiquem tranquilos, leiam a resolução, leiam a resolução. Ela apresenta uma tentativa de centralizar, de padronizar a educação nacional, mas não vamos ser ingênuos. Há décadas, as legislações aprovadas têm vindo com esta tentativa, com esta intenção, e aos poucos, se nós olharmos, o cerco vai se fechando. Esta seria uma outra tentativa. Então nós precisamos ter a nosso favor a própria Constituição. Quer queiramos ou não, é ela quem nos garante essa pluralidade de ensino. Certo? A liberdade de ensinar está garantida na Constituição e deve ser defendida com firmeza, com clareza e com responsabilidade. Nós não somos anárquicos, de forma alguma. Forme os seus professores. Revise seu projeto político-pedagógico. E se prepare para argumentar de maneira técnica, filosófica, até política, as decisões que a escola toma baseada naquele princípio que a Constituição nos garante. Pluralidade de ideias e concepções pedagógicas. Não entrem em desespero. É possível trabalhar todas essas questões de maneira responsável, mas de maneira serena e entendendo o que se quer fazer. Nós sabemos qual é a tentativa, é unificar, de engessar o ensino nacional. Mas nós não podemos nos curvar, porque a Constituição ainda nos garante uma liberdade educacional da qual nós temos feito uso. Deus abençoe vocês, muito obrigada por estarem aqui. Repito, se quiserem que nós falemos um pouquinho mais sobre os itinerários formativos, que tenhamos ideias como utilizar nos 4 eixos estruturantes, coloque aqui nos comentários e manda esse vídeo para quem mais precisa saber sobre a nova resolução do Conselho Nacional de Educação para o novo ensino médio. Deus abençoe vocês, gente. Olha só, mãos à obra, joelhos no chão. Vamos lá, que quem nos ajuda é Nossa Senhora. Deus abençoe.